Caros alunos, professor Rogério Vieira, estamos de volta ao curso Nobre Online. Hoje trataremos de um dos assuntos mais importantes da matemática, sempre presente nos grandes concursos, porcentagem. E o que necessariamente devemos procurar saber sobre porcentagem? Eu fiz um esquema aqui no quadro, preste atenção. O conceito. Nós vamos encontrar algumas questões em concurso sobre o conceito de porcentagem. Lembrando sempre, para aplicar o conceito, você sempre deve pegar o conceito, por exemplo, 3%, 3 em cada 100, e multiplicar pelo valor que você deseja. Então, na hora que você quiser calcular 3% de 600, é colocar 3 em cada 100 vezes 600, ok? Regra de 3. Vamos encontrar, sim, questões sobre porcentagem, onde você aplica uma regra de 3 e, através dela, você resolve até com certa facilidade. Lembrando sempre o seguinte, aquele valor tabelado é os 100%. Agora, a partir do momento que você consegue um desconto, quando você paga à vista, aí geralmente a gente consegue um desconto, aí você vai conseguir pagar menos de 100%. Digamos que você tem um desconto de 10%, por exemplo. Um desconto de 10%. Você vai pagar quanto? 90%. Aí você vai fazer a regra de 3, 100% o valor tabelado e 90% o valor pago, né? E se você pagar no cartão? Geralmente, quando se paga num cartão, nós temos um acréscimo. Então, quando você for pagar, você vai pagar mais de 100%. Mais de 100%. Por exemplo, se você tiver o acréscimo de 10%, vai pagar no cartão com um acréscimo de 10%, você vai pagar 110%. Aí você vai colocar 100% o valor tabelado, 110% o valor pago no cartão. Aí você vai, com isso, formar a regra de 3 e procurar resolver. E eu tenho uma boa notícia. Toda vez que você forma a regra de 3, ela sempre vai ser direta. Não teremos em porcentagem regra de 3 inversa. Então, você aprontou a regra de 3, já pode resolver a proporção. Ok? Aumentos, descontos sucessivos. Aumentos, descontos sucessivos. Também encontraremos questões de concurso falando sobre dois aumentos, um de 10%, outro de 20%. 10% no mês, 20% no outro mês. Nos 2 meses, o acumulado é de quanto? Cuidado para não querer pegadinha. 10% de aumento, 20% de aumento, não é 30% não. E vá logo sabendo, dá mais que 30%. É sim, um aumento de 10%, um aumento de 20% dá acima de 30%. Eu tenho um macete ótimo, daqui a pouco eu vou mostrar na resolução das questões, um macete muito bom sobre aumento. Mas também poderemos encontrar descontos sucessivos. Aí fique sabendo o seguinte, um desconto de 10 em um determinado mês, a mercadoria teve um desconto de 10%. No outro mês, 20% de desconto. Os dois juntos, saibam que vai dar menos do que a soma. E professor, na hora que você tem 2 descontos sucessivos, um de 10 e um de 20, dá menos do que a soma. Isso é importante o aluno saber. E se for um aumento e um desconto, ou vice-versa, um desconto e um aumento? Cai bastante também. E se o aumento e o desconto for no mesmo valor, o comerciante sempre perde. Um exemplo, digamos que o comerciante aumente em 20% as mercadorias. Aí, um certo dia, ele quer fazer uma promoção. Aí, digamos que ele queira colocar 20% de desconto em todos os seus produtos. Então, veja bem, ele tinha aumentado 20% e agora ele está dando desconto na promoção de 20%. O preço vai voltar ao que era antes? Não, vai diminuir. Toda vez, alunos, toda vez, meus caros alunos, quando um aumento e um desconto for do mesmo valor, o comerciante sempre perde. Sempre perde. Ok? Grave isso. O comerciante toda vez vai perder a partir do momento que aumentar e descontar o mesmo valor em porcentagem.
ok? Pegadinhas. As pegadinhas de concurso sobre porcentagem. Nós vamos daqui a pouco mostrar várias delas, certo? Que o aluno, a tendência é que a banca provoque você assim, a um erro, né? Provocar o aluno a cometer o erro. Então veja bem, nós vamos trabalhar daqui a pouco com questões que aparenta ser uma resposta, mas você tem que tomar cuidado. Cuidado com as pegadinhas. Vamos fazer as aplicações com muitos macetes, muitas dicas, e vou mostrar, com certeza, técnicas de chute. No caso de você tiver dificuldade em alguma questão, saber como chutar a questão em porcentagem. Vamos lá, gente? Vamos às questões agora, as aplicações. Então veja aí, né, no curso, as questões sobre porcentagem. Vamos agora ao cálculo de cada uma. Vamos lá? Primeira questão. Então veja, as questões que nós vamos trabalhar agora é sobre todo aquele esquema, tá certo? Então presta bem atenção, tá certo? Vamos lá. Primeira, concurso dos Correios. Consulplan. As tarifas cobradas pelos Correios precisariam sofrer um reajuste de 60%. Porém, para não pesar demasiadamente no orçamento dos clientes, com esse aumento repentino, o reajuste foi realizado da seguinte forma. No mês de abril, as tarifas sofreram um aumento de 30% e no mês de maio, um aumento de 30%. Desta forma, de quanto realmente foi esse aumento? Então, vejam, meus caros alunos, primeira questão, 2 aumentos sucessivos. O Correios queriam colocar um aumento de 60%. Aí, para não assustar, ele colocou dividido em 2 partes, assim, né? 30% no mês, um aumento, e no outro mês, 30% de novo. Aí ele quer saber o seguinte, na verdade, esses 2 aumentos vai dar um acumulado de quantos por cento? Se você observar as alternativas, e eu falei na teoria, que quando você tem 2 aumentos de 30 e 30, vai dar mais do que a soma. Então, se você observar as alternativas, a letra A está fora. A letra A está fora, ok? Agora veja, todas as outras alternativas são possíveis, ok? Aí a gente vai agora colocar um macete. A gente vai resolver essa questão de forma maceteada, ok? Aproveite, vamos lá, gente. Um aumento de 30, um aumento de 30, você soma, preste atenção, soma, dá 60, né? E agora, preste atenção, olha o macete. Quando você tem um número natural assim, 30, se você pensar numa vírgula, a vírgula está aqui, né? Então a vírgula está sempre depois do último algarismo, tá certo? Aí digamos que eu queira transportar essa vírgula para cá, toda vez uma casa decimal, certo? Eu transporto ela para cá. Fica 3 aqui, né? 3, porque fica 3,0 é 3, né? Aqui faço a mesma coisa, 3. Multiplico toda vez eu multiplico. 3 vezes 3, 9. Aí eu acrescento esses 9 aqui, ó. Acrescento, ó. 69% questão encerrada. Muito bom macete. Então, caros alunos, 30% de aumento com mais 30% de aumento dá 69%. Crave aí, crave, letra E, ok? Vamos agora à segunda questão. A segunda questão UPE. Aumentos sucessivos. Um objeto após aumentos sucessivos de 20% e 10% foi vendido por R$ 2.640. O custo inicial do objeto é de quanto? Então veja, nessa questão 2, nós temos 2 aumentos. 2 aumentos. O primeiro aumento de 20%. O outro aumento de 10%. Atenção, atenção alunos, depois desses 2 aumentos, o preço da mercadoria
é R$ 2.640. R$ 2.640. Aí, ele quer saber o seguinte, qual é o valor antes desses aumentos? Qual o valor antes do aumento? Antes dos aumentos. Antes. Qual o valor antes dos aumentos? Gente, vamos acertar e depois a gente resolve, né? Então, eu vou mostrar como é que você pode acertar essa questão sem resolver. Observe atentamente as alternativas. Preste atenção. Observe as alternativas e veja qual delas é o mais redondo. O que tem maior número de zeros. Porque a tendência, quando se pede o valor inicial, é de ser um número bem exato, redondo na maioria das vezes, cheio, repleto de zeros. Aí você, observando as alternativas, a letra D é muito bonita, é linda. Aí a gente vai fazer um teste para ver se a letra D realmente é a nossa resposta, a nossa alternativa. Por favor, letra D, 2.000. Você testa. Vamos lá, gente. Com um aumento de 20%, vai passar a ser quanto, minha gente? Aplicando o conceito, presta atenção, 20%, eu estou testando, minha gente. 20% de 2.000. É assim, viu? A aplicação do conceito, ó. 20% vezes o valor que a gente quer, ok? Perfeito. Corta 2 zeros com 2 zeros, fica um aqui embaixo, que não precisa, né? 20 vezes 20, isso mesmo, 400. Então a mercadoria sai de 2.000, com um acréscimo de R$400, que foi 20%, vai para 12.400. 12.400. Mas vai ter um outro acréscimo. Um acréscimo de 10%. Turma, uma dica. Toda vez dá certo. Quando você quiser calcular 10% de qualquer valor, só é dividir por 10. Só é dividir por 10. Atenção, gente. Anota aí. 10% de qualquer valor, só é pegar o valor e dividir por 10. Então, veja. 2.400 dividido por 10, só é cortar 0 com 0. Ficou um aqui que não precisa, R$240. Então, 10% de 2.400 é 240. Então, se você pegar 2.400 e acrescentar 240, nós vamos encontrar 2.640. Olha, perfeito, gente. Crave aí, letra D. Isso é o redondo. A tendência nos concursos, quando se pede o valor inicial e depois dá o valor final normalmente é quebrado, gente. Ó, o valor final é quebrado, mas o valor inicial gosta de ser redondo, né? Cheio de zeros. Normalmente é assim, ok? Então, aproveitando esse macete, essa dica, eu peguei os 2.000 e testei e deu certo. Então, cravei letra D. Agora, eu resolvi a questão? Não, mas acertei. E o importante de um concurso é o quê? Acertar. Não importa como, ok? Mas, vamos resolver a questão? Vamos. E para resolver a questão, a gente vai precisar aplicar a técnica de aumentos sucessivos, que eu expliquei na questão anterior, e regra de 3. Bonita a questão, bonita. O seu concorrente vai se atrapalhar. O seu concorrente não vai conseguir fazer. E você já acertou até sem fazer a questão. Mas para fazer, como é que seria? Vamos lá? Para fazer essa questão, caros alunos, primeiro vamos aplicar o macete dos aumentos. Vamos lá? Um aumento de 20% e um aumento de 10%. Como é que faria? Como é que nós faríamos o acumulado? Soma, muito bem, 30%. É o aumento. Aumento. Soma, 30%. E agora, a vírgula está aqui, né, caros alunos? A vírgula está aqui. Traz ela para cá, fica 2. A vírgula está aqui.
traz ela para cá, fica 1, porque fica 1,0, 1,0 é 1, multiplica toda vez, 2 e acrescenta aqui. Acrescentando aqui, 32%. Então essa mercadoria teve um aumento acumulado de 32%. E você pagou. Quer dizer, quem paga 2.640 pela mercadoria pagou com um aumento de 32%. Vamos fazer a regra de 3? Vamos lá, fazer a regra de 3? Então vai ficar 100% seria o valor tabelado, né? O valor sem aumento, sem desconto. X. O valor que está querendo, né? Que está sendo pedido, né? Assim? E agora, você vai pagar, não é X, você vai pagar 2.640. Agora, caros alunos, 2.640 foi depois de um aumento de 32%. Então, você vai pagar 132%. Olha para aí, 132%. Então, 132% equivale ao valor pago, 2.640. Essa regra de 3 é simples. Só é você fazer, ó, esse vezes esse vezes esse. Aí você faz os cálculos e vamos encontrar 2.000 após os cálculos. Perfeito. Só é você fazer esse vezes esse vezes esse e acabou, gente. 2.000. Ok? Então veja, a gente acertou primeiro e depois resolveu. E para a resolução a gente aplicou o macete de aumento sucessivo e formamos uma regra de 3. Questão bonita. Vamos agora à nossa terceira questão desse módulo. Vamos lá? Terceira questão. Porcentagem, caros alunos. Assunto fundamental na matemática. Sempre presente nos grandes concursos. Porcentagem. E o seu concorrente, ele se atrapalha completamente. Mas você não. Você tem a nossa dica, o nosso macete. E pode até acertar se fazer. Vamos lá, mais outra? Vamos lá. Terceira questão. O PE. A taxa única que deverá substituir as taxas de 8%, 10% e 20% nos abatimentos. Gente, desconto sucessivo agora. Viu? Sobre uma fatura de quanto? Então você vai ter questão 3. Questão 3, o PE, 3 abatimentos, minha gente. Agora, esses abatimentos, você não precisa botar na ordem que estão aí não, viu? Pode ser em qualquer ordem. Então veja, eu posso botar aqui 10%, fazendo uma alteração aí na ordem, 20% e 8%. Essa alteração não altera de jeito nenhum o resultado final, ok, gente? Bem, qual é o abatimento resultante? Então são 3 descontos e ele quer o resultante. Quanto é que vai ser? Ô, turma, olhe para as alternativas, por favor. Na teoria, eu procurei explicar o seguinte. Quando você tem descontos sucessivos, a resposta é menor do que a soma. Menor do que... Ó, gente, caros alunos, crave isso. Menor que a soma. Se você somar aqui, dá 38%. Vai dar bem menos do que 38%. Bem menos. Se você olhar as alternativas, a letra B, meu Deus do céu, está totalmente fora do contexto. A letra B. A letra E, totalmente fora, porque a letra E dá 38, que é a soma deles, está fora, e 66,24 está acima, está totalmente fora de contexto, minha gente. Então, ou é A, ou é C, ou é D. Agora observe que a A e a C, uma é 33 e a outra é 33,76. Está na briga, né? As duas. Porque as duas estão na linha dos 30, né? 33, 33,76. Vai ser uma dessas duas, minha gente. Vai ser uma dessas duas. E a tendência é, num caso de porcentagem, da quebrada, viu, gente? Da quebrada. Então eu ficaria com a C, eu cravaria C aí, certo? Mas, para garantir, vamos fazer os cálculos. Agora, na técnica do chute, você saiba que até para chutar tem que pensar. E a dica que eu dei foi muito boa. Na hora que você tem descontos, o resultado sempre é menor do que a soma. Sempre menor do que a soma.
Sempre. Então, você eliminaria logo a letra E e a letra B e ficaria com A, C e D. Só que A e C são muito bonitinhas, são muito parecidas. Deve ser uma dessas duas, ou A ou C. Ok, gente? Aí você fica nessa dúvida, A ou C? Eu ficaria com a C, mas pode ser o A, pode ser o A. Vamos lá, gente, como é que faria? Mostrar qual é a técnica, qual é assim, o macete de desconto sucessivo. Acompanhe, por favor. Turma, vamos fazer primeiro 10 com 20. Ah, professor, a gente não pode fazer os três de uma vez só, não é? Não, não! Os três ao mesmo tempo é loucura. Não faça isso. Né? Não vai cair nessa pegadinha, não. Você vai pegar primeiro 10 com 20. Professor, eu poderia ter pego o primeiro 20 com 8? Pode, mas é melhor trabalhar com esses números aqui, que são mais exatos, né? Mais redondos, né? Para facilitar. Bora? Vamos lá? Um desconto de 10 e um desconto de 20 dá um desconto de quanto? Vamos lá, gente? Como as setas estão no mesmo sentido, ó, desconto, desconto, soma. Soma. É parecido como se fosse dois aumentos. Soma. Agora você vai fazer o seguinte. O macete, aquele macete, gente. A vírgula está aqui, né? Traz ela para cá. 1,0 é 1. Multiplica toda vez. Aqui, ó, a vírgula está aqui, vem para cá, ó. 2, ó. 2,0, 2. Perfeito. Sempre multiplica. 2. Vem para cá e reduz. Por que reduz, professor? Porque é desconto. Entendi, professor. Entendi. Aí dá 28% de desconto. Turma, esses dois descontos aqui dão um desconto resultante de 28%, certo? Aí agora eu vou pegar 28%, que é o desconto desses dois juntos, e vou aplicar a mesma metodologia que eu apliquei aqui com 8% agora, que foi o que sobrou aqui. Tá certo? Então esses dois esses dois juntos resultou nesse. Aí eu vou trabalhar com esse resultado aqui e com 8%, ok? Vamos lá, soma, né? Porque são dois descontos, soma. 28 com 8 dá 36. 36. Agora sim, a técnica, gente. A vírgula está aqui, né? A vírgula está aqui, viu? Traz ela para cá, 2,8, né? Porque fica 2,8. A vírgula está aqui, traz para cá 0,8. Ficou meio chato, né? Porque é número decimal, né? Sempre multiplicando. Vamos multiplicar? Bora. Vamos multiplicar. 2,8 por 0,8. Vamos multiplicar? Vai ficar o como? 8 vezes 8, 64. Vão 6. 8 vezes 2, 16. Com 6, 22. 0, 0. 4, 2, 2. Por favor, gente. Duas casas decimais. Aqui, né? 2,24. Então, o resultado dessa multiplicação deu 2,24. Aí reduz daqui. Aí, por favor, gente, só para botar uma vírgulazinha aqui, vai ficar 36,00, não é assim? E vamos botar o 2,24 para subtrair, né? Subtrair. Não é assim o macete? Perfeito. Quanto é que vai dar aqui? 4 para 10, 6. Eu sou do tempo que vai 1, gente, viu? Vai 1, 3 para 10, 7. Vai 1, 3, 3. 33,76. Tem alternativa? 33,76? Letra C. Perfeito. Perfeito. Crave aí. Letra C, questão 3 desse módulo. Vamos agora à questão 4. Não vamos perder tempo. Questão 4. Concurso não se perde tempo. Vamos lá, gente. Questão 4. Curso Nobre Online. Professor Rogério Vieira. Porcentagem. Quarta questão. Fundação Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas. Em dezembro de 2007, um investidor comprou um lote de ações de uma empresa por 8 mil. Sabe-se que em 2008, as ações dessa empresa sofreram uma valorização, um aumento, né, gente? Valorização, um aumento de 20%. Em 2009, sofreram uma desvalorização de 20%, uma diminuição, em relação ao seu valor no ano anterior. Em 2010, se valorizaram em 20% em relação ao seu valor de 2009. De acordo com essas informações,
É verdade que, nesses 3 anos, o rendimento percentual do investimento foi de... Turma, presta atenção. A quarta questão é da Fundação Getúlio Vargas. O que é que diz assim o roteiro da questão? Que o valor inicial é 8 mil, né? O valor investido, né? Observa, gente, lembra daquela dica da tecla do chute, quando se quer o valor inicial, o redondo? Olha, esse não é redondinho, gente. É por isso que quando se pede o valor inicial, gente, eu sempre digo chute o redondo, chute o redondo. Ó, 8 mil, tá vendo? A tendência é essa. Agora, claro, depois que passar por aumentos ou descontos, né, pode ficar assim meio quebrado. Mas inicialmente o valor é cheio de zero, redondo, ok? Vamos lá. Aí teve um aumento de 20%. Depois teve uma desvalorização no outro ano de 20%. E depois teve uma valorização de 20%. Então teve um aumento, uma queda, um aumento. Beleza? E a pergunta é, qual é o valor percentual resultante dessa aplicação? Certo? Aí veja bem, em nenhum momento ele pede o valor que vai ficar no final. Ele só quer saber o valor percentual, ele não quer o valor financeiro. Então esses 8 mil não precisa usar. E professor, nem tudo que se dá nas questões se usa, né? Nem tudo. Turma, como é que seria a técnica do chute aí? Agora, antes de eu dar a técnica do chute, um macete. Toda vez que aumentar e diminuir o mesmo percentual, eu disse na teoria, eu disse na teoria. E o que foi que eu disse na teoria? O comerciante sempre perde. Nesse caso aí, o aplicador vai perder. Toda vez que aumentar e diminuir o mesmo fator, e pode ser ao contrário, gente, diminuir para depois aumentar, sempre perde. Então veja, e eu tenho uma dica como é que perde. Perde quanto? Atenção, gente, por favor, 20% com 20%, um aumento e um desconto, toda vez dá certo, ele perde, sabe quanto? Toda vez ele perde, toda vez ele vai perder. E perder quanto? Olha a seta para baixo, significando que ele vai perder. Viu? Se ele ganhasse, eu estaria para cima, né? Ele vai perder. Ele vai perder quanto? Por favor, gente, a técnica. Bota a vírgula para cá, dá 2,02. Bota a vírgula para cá, 2. 2 vezes 2, 4. Ele vai perder 4%. Professor? Toda vez que tiver um aumento e um desconto, o mesmo percentual, ele perde sempre. E o que ele perde, só é você fazer 2 vezes 2, 4. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Um minutinho só, professor. Independente dessa questão. Professor, por favor, professor. Independente dessa questão, se tiver assim, por exemplo, só para ver se eu entendi, professor. Se tiver um aumento de 30%, professor, e depois um desconto de 30%, dá um desconto, quer dizer, há uma queda se aumentar e diminuir 30%, professor? Perfeito. E uma queda de quanto? 3 vezes 3, 9%, professor? Professor? É muito fácil, minha gente. Desse jeito é fácil, professor. Desse jeito é fácil. Pode voltar, professor. Pode voltar à questão que o senhor estava. Pronto. Minha gente, antes de eu voltar, já que o meu aluno entrou nesse diálogo comigo aqui agora, e se tivesse um aumento de 10% e um desconto de 10%? Pense! Um aumento de 10 e um desconto de 10. Ficaria o quê? Uma perda de quanto? Quanto? Exatamente, 1%. 1%. Professor? A vírgula está aqui, vem para cá, 1. A vírgula vem para cá, 1. 1 vezes 1, 1% de perda. Ok, aluno. Ok, meus caros alunos. Turma, o encerramento da questão. Mas antes, antes a técnica do chute, né? A técnica do chute, porque talvez você não tenha nem tempo para terminar a questão. Você vai ter que marcar, pode acontecer isso, né? Pode acontecer. Aí você já sabe o seguinte, né? Esses dois juntos dá uma queda de 4%, o desconto de 4%, né? Esse aqui dá um aumento de 20%.
Olha, olha. Então, uma queda de 4, um aumento de 20. Desconto e aumento sucessivo. Ó, desconto e aumento. Ô, turma, qual é a diferença? Porque as setas são diferentes. Ó, olha, uma para baixo, outra para cima. Quanto é que dá a diferença? Quanto? 16. Procure nas alternativas. Vá agora. Procure nas alternativas. Número menor que 16. Bora. Olha para as alternativas. Menor que 16. Vá logo. D ou E. Perfeito. D ou E. Ou D ou E. E no caso, pode ser qualquer uma das duas, claro. Mas no caso de, assim, para o resultado em porcentagem, eu vou ficar com esse quebrado. Mas poderia dar 15 também, certo? Vamos ver quanto é que vai dar? Vamos lá? Turma, preste atenção. Um desconto e um aumento, pela primeira vez, aquela técnica, a nossa técnica, né, de resolução de desconto e aumento, que eu ainda não mostrei, vou mostrar agora, com valores diferentes, estou falando, né? De valores diferentes. Subtrai, gente. Subtrai toda vez, que é uma para baixo, uma para cima, subtrai. 20 menos 4, 16% por enquanto, não é isso? E agora mostra a técnica. Bota a vírgula está aqui, né? Traz ela para cá, 0,4. 0,4, né? A vírgula está aqui, vem para cá, 0,4. A vírgula está aqui, vem para cá, 2,02. Multiplicando, sempre multiplicando, dá 0,8. Aí vem para cá, 16, pode botar assim como se fosse 16,0, né, assim? E vai subtrair 0,8. Ah, professor, então na hora que você tem, na hora que nós temos um aumento e um desconto, subtrai e depois faz a técnica e subtrai de novo? É, perfeito, é isso mesmo. Então vai ficar 8 para 10, 2, 2, vai 1, 5, 15. 15,2. 15,2, crave, meu caro aluno. Letra D. D. Alternativa D, questão 4 desse módulo. Vamos agora para a questão 5. Questão 5, porcentagem. FGV. Questão 5, FGV. Curso Nobre Online, professor Rogério Vieira. Mais uma questão desse módulo. Questão 5. Questão 5, vamos a ela. Uma empresa comprou para seu escritório 10 mesas idênticas e 15 cadeiras também idênticas. Pode anotar isso? Vamos anotar? Então foi comprada 10 mesas e 15 cadeiras. E 15 cadeiras. O preço de cada mesa é o triplo de cada cadeira. Anote, faça, olha, a mesa em relação à cadeira é o triplo. O triplo é 3 vezes, né, gente? 3 vezes. 3 vezes. Né? A mesa, o valor é o triplo da cadeira. 3 vezes. A despesa com cadeiras foi que porcentagem aproximada do total? Então ele quer saber qual é a porcentagem em relação ao total das despesas com as cadeiras. Com as cadeiras. É essa a pergunta. Quanto do total essas 15 cadeiras vai representar em termos de gasto? Do total gasto entre mesas e cadeiras? É essa a pergunta. Turma, nesse caso aqui, para chutar essa questão é triste, é difícil, muito difícil. Porque não é toda questão que é fácil chutar. Se fosse assim, era bom demais. Né? Nem sempre é fácil chutar. As alternativas estão muito próximas uma da outra, né? Todas são quebradas. Tá difícil, gente. Tá difícil chutar uma questão dessa. Mas, para suavizar esse seu aperreio assim de, né? Porque essa questão tá difícil chutar, para suavizar, eu quero dizer a vocês que eu tenho um grande macete para você resolver com facilidade essa questão. E o macete é você propor um valor para a cadeira. Aí depois que você propor o valor da cadeira, como a mesa é o triplo, aí você vai descobrir também o valor da mesa. Pelo valor proposto, você acha o valor da mesa também.
Aí a questão se torna bem simples, porque eu não vou querer usar letra nessa questão. Eu vou só usar números. Então, vamos rapidamente ao cálculo aqui, tá certo? Então, vamos supor que a cadeira custe R$100. 100. Uma cadeira 100. Aí, se são 15 cadeiras, o custo vai ser 100 vezes 15, 15 com 2 zeros, 1.500. As mesas, 300 reais. 300 vezes 10, 3.000. Então, observe que o custo total é 4.500. Então, observe que 4.500 vai ser os 100% dos gastos dessa pessoa, né? 4.500 com mesa e cadeira. Como a pergunta é sobre as cadeiras, e as cadeiras ele vai gastar 1.500, quanto é que vai valer em porcentagem? X. Pronto, minha gente. Tá aí que a regra de 3. Aí você resolve. Vamos fazer por raciocínio? Quantos 1.500 para chegar em 4.500? 3, né? Assim, 1.500, 3 vezes vai chegar nesse, né? Então, 1.500 é a terça parte de 4.500. Atenção, gente. 1.500 é a terça parte de 4.500. Então, X vai ser a terça parte de 100. Terça parte de 100 dá 33 alguma coisa. 33 alguma coisa. Você vai nas alternativas e perceba que 33,33 tem isso nas alternativas. Voltaremos com esse módulo, com a continuação das questões. Curso Nobre Online, Rogério Vieira.